Muito bem, então vamos lá para mais uma questão? Essa questão é uma questão que trata a respeito de associação de resistores em um circuito misto, da primeira fase do vestibular da PUC do Paraná. Então bora lá para a gente ver como é que resolve essa questão? Ela diz o seguinte: utilizando 4 resistores, um gerador ideal de força eletromotriz E fios ideais, constrói-se um circuito elétrico como representado a seguir. Considerando os elementos representados, qual é o valor da corrente elétrica lançado no circuito pelo gerador de força eletromotriz E? Olha só, gente. Então, ele deu um circuito para a gente que é um circuito misto. Um gerador de força eletromotriz 12 volts e uma corrente I, que ele já indicou aqui o sentido da corrente. Essa corrente ela vai subir, que vai chegar nesse nó aqui, e ela vai se dividir. Parte vai para o resistor R2 e parte vai para o resistor R1. Se a corrente ela se dividiu, então significa que R1 e R2 estão em paralelo entre si. O que está acontecendo aqui entre A e B? Ele fez um curto-circuito. Ele colocou um fio aí. E como é que eu sei que é um curto-circuito? Ora, entre os pontos A e ponto B, você não tem ninguém nem para gerar e nem para receber energia elétrica. Então, eu posso redesenhar esse circuito dessa forma aqui, ó, ok? Onde a tensão do ponto A vai ser igual à tensão do ponto B. Então, R1 e R2 estão em paralelo entre si, mas esses dois resistores estão em série com R3 e R4. Ora, como é que eu acho a resistência equivalente? Porque eu vou precisar calcular a resistência equivalente para poder encontrar o valor dessa corrente. O que é resistor equivalente? Resistor equivalente é você encontrar um resistor que substitui todos os outros que estão colocados no seu circuito e produzir o mesmo resultado. Então, para eu calcular a resistência equivalente em série, basta eu pegar e somar as resistências individuais. Para eu calcular em paralelo, eu preciso somar os inversos das resistências. Eu tenho 3 maneiras de calcular. Essa que eu coloquei aqui é a equação geral, que serve para qualquer um. Essa aqui é o produto pela soma, que a gente pode fazer sempre 2 a 2. E esse aqui é no caso particular de todas as resistências serem iguais entre si. Então bora lá para a gente calcular a nossa resistência equivalente. Olha só o que vai acontecer. Eu já coloquei aqui então, para calcular a nossa resistência entre os resistores 1 e 2, eu vou fazer o produto pela soma. O valor de R1 é 4 ohms, então vai ficar 4 vezes 2 sobre 4 mais 2. Então, minha resistência equivalente, que eu chamei de 1, será igual a 4 vezes 2, 8, dividido por 6. Eu posso simplificar isso? Eu posso. Como que vai ficar? Se eu simplificar por 2, vai ficar 8 por 2 dá 4 e 6 por 2 dá 3. Então, vai ficar 4 sobre 3. O quê? Ohms. Bom, agora eu vou calcular resistência equivalente 2. Então, a minha resistência equivalente 2 será R3, eu sei que vale 12, e R4 vale 6. Então, vai ficar 12 vezes 6 dividido por 12 mais 6. Então, minha resistência equivalente 2 será igual a 12 vezes 6 dá 72 dividido por 12 mais 6 dá 18. Então, minha resistência equivalente 2 será 72 dividido por 18, que dá 4. 4 o quê? Ohms. Terminou? Não. Olha o que vai acontecer. O meu circuito, que tinha 4 resistores, agora ficou com 2. Mas o senhor não vai fazer a conta entre 4, de 4 sobre 3, não? Não. Eu vou carregar esse valor. Tá bom? Fica mais fácil para fazer a conta. Então, agora eu vou fazer a resistência equivalente entre esses dois que sobraram, que é a resistência equivalente 1 e resistência equivalente 2. Então, minha resistência equivalente total, como eles estão ligados em série, eu vou pegar e somar direto. A minha resistência equivalente 1 é 4 sobre 3, mais, e a minha resistência equivalente 2 é 4. O mínimo aqui é 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 4, 4. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 4, 12. Então, minha resistência equivalente total será 4 mais 12 dá 16, dividido por 3. O quê? Ohms.
Então, olha o tanto que simplificou o nosso circuito. Nosso circuito agora só tem uma resistência equivalente, que é total, tá certo? 16 sobre 3. Agora eu vou fazer o cálculo da corrente elétrica. Como agora eu só tenho um resistor, a corrente elétrica que passa pelo gerador é a mesma que passa pelo resistor. Então, eu posso, pela primeira lei de Ohm, calcular a minha corrente. Qual que é a primeira lei de Ohm? U igual a RI? Então agora ficou fácil. Qual que é a tensão? A tensão é a fornecida pelo gerador, que é 12. Quanto que vale a resistência? Já calculei, vale 16 sobre 3, vezes a corrente elétrica. Como é que eu resolvo isso aqui? Multiplicando cruzado, não é? Então vai ficar 12 vezes 3 dividido por 16. Dá para simplificar o 12 e o 16? Dá. Por 4. 12 por 4 dá 3. E 16 por 4 dá 4. Então vai ficar 3 vezes 3 dá 9. 9 dividido por 4. 9 dividido por 2 dá 4,5. 4,5 dividido por 2 dá 2,25. Então minha corrente elétrica vai ser igual a 2,25 amperes. Vamos ver que letra que dá? Então, dá a letra D de dado, tá vendo? Pessoal, não é muito difícil não, foi tranquilo, não foi? E as contas, não faça aquelas contas que não dão contas exatas, você carrega a fração, que elas se simplificam mais fáceis depois. Tá feito? Olha, esses links que eu estou deixando aqui são os links aonde você pode baixar os slides das questões que eu tenho colocado aqui no YouTube. Tá feito? Então lá no Instagram e no Facebook você consegue baixar elas. Bom, essa era a questão que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários e a gente se encontra no próximo exercício. Valeu? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.